Camarão que dorme, a onda leva. O maior risco aí é não fazer nada. É. O governo tem que bater de frente, sim. Eu quero lembrar, o Chico vai concordar comigo, talvez, que a gente não está travando uma guerra dialética, a gente não está num debate dialético de ideias apenas, como a gente faz aqui, como vocês fazem aqui no CL, como às vezes eu faço na CNN, na Fora, em outros canais. O debate público foi todo contaminado por uma guerra semiótica, e nessa guerra semiótica, a cognição pública foi sequestrada em boa parte pela direita, com neologismos, com simplismos, com dicotomias que acabam levando boa parte do público por um lado sem raciocínio, porque o que está em jogo é o controle do imaginário. Por isso que imediatamente o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi às redes sociais para botar um slogan dicotômico. Qual era o slogan? Quem está de um lado está contra todos, é mais ou menos isso. Porque ele sabe que não se trata de uma guerra com argumentos, mas sim de uma guerra irracional. Uma guerra onde o que está em jogo é esse controle do imaginário. E aí, se você me permite, isso não é novo. Só o advento das redes sociais é que é novo e potencializou essa briga. A máxima de Goebbels, de que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, em tempos de redes sociais virou uma mentira contada uma única vez vira verdade. Isso tudo por conta da velocidade e da linguagem das redes sociais. É dessa velocidade, dessa linguagem que a comunicação do governo precisa se ocupar para não ficar refém desse sequestro cognitivo feito pela extrema-direita, com duas técnicas, eu já encaminho para a conclusão, que vem em um livro que tem 80 anos, eu recomendo a todos que leiam, chama-se A Linguagem do Terceiro Reich, de Viktor Klemperer. Viktor Klemperer era um filólogo judeu, foi preso por Hitler, foi para o campo de concentração, mas de lá ele conseguiu escrever esse livro em pequenos bilhetes que ele contrabandeava para fora do gueto, através de sua esposa, que era ariana, né, raça pura, alemã, mas foi para o gueto com ele, em solidariedade, e aí em 1946 ele publicou esse livro. E ele mostrava como que os nazistas tinham uma estratégia baseada em dois pilares, a criação de neologismos e a ressignificação. Veja se isso não está acontecendo hoje. A gente tem a palavra esquerdopata, que é um neologismo. Existe direitopata? Ressignificação, direitos humanos virou direito de bandido. Feminismo virou sinônimo para a direita, claro, de cabelo debaixo do braço. Então tudo isso vai ressignificando, colocando pautas identitárias contra o governo, porque eles distorcem o conteúdo. Então já foi economia estúpido. Hoje eu diria, Chico, que o jargão é a linguagem estúpido. E essa linguagem das redes sociais, ela foi muito bem apropriada com o método Steve Bannon de fazer política, ou melhor, de fazer campanha, porque aquilo não é política, e isso vai no imaginário, é quase uma questão junguiana. A gente que debate aqui com raciocínio, a gente convence uma parte do público que realmente se importa com esses argumentos, uma parte mais esclarecida. Mas o gado, e uma boa parte dessa massa que teve a cognição sequestrada, ela vai por essas dicotomias rasas, vai por esses slogans criados por Steve Bannon, que disse lá atrás que quanto mais grotesca for a mensagem, quanto mais inacreditável for, melhor, porque é nisso que o público vai acreditar. Pegando muito um outro livro, que é O Grotesco, de Wolfgang Kaiser, que ele trata desse tema também. Portanto, para concluir, Gabi, eu diria que o governo tem que se preocupar com a cognição pública. E aí tem que transformar isso em linguagem e em tempo de rede social. É isso que está faltando. Nesse sentido, para responder a pergunta simples que você fez, tem que fazer o confronto sim, porque é o campo semântico do confronto que o público vai entender que o governo está no IOF taxando a cobertura para não cobrar do andar de baixo. É isso que tem que ser claro. Isso fica claro, mas é uma coisa simplista, é uma linguagem simplista, concorda comigo? Exato. A questão é muito mais complexa, mas é preciso traduzir isso para a linguagem de rede. Aquela peça do governo com as balanças, ela foi muito boa, foi muito feliz. Só que para fazer isso precisa de um pensamento baseado nesses dois sujeitos. Eu recomendo muito ao meu caro amigo Sidônio que leia o Viktor Klemperer e leia o Wolfgang Kaiser, embora ele já saiba muito o que fazer, porque é um grande publicitário e certamente vai ser um grande ministro.